jornada de trabalho para a Bia, para a Bebel. Hoje vai ser diferente, Haddad. Eu queria começar com um problema que está assustando muita gente, que é o próximo Enem. Está explicitado uma divergência entre a área da educação que quer fazer o Enem e tem muita gente da sociedade na rede social criticando o Enem. E eu queria ouvir a opinião de vocês. A começar por você, Haddad, que foi ministro da Educação e tem discutido muito esse assunto, criador do Enem, e depois o Heleno, depois a Bebel, depois a Bia, ou primeiro a Bia, depois a Bebel, porque a Bebel está fora do ar. Então é com você, Haddad. Eu queria saber se a gente poderia dar mais ou menos um controle dos 3, 4 minutos para dar tempo de fazer muita pergunta, porque senão o tempo passa muito rápido. Haddad, é com você a palavra. Presidente, boa noite, Bia, boa noite, Heleno. Daqui a pouco o Bebel vai estar com a gente. Um prazer estar com vocês. Na verdade, presidente, eu não criei o Enem, eu reformei o Enem. O Enem foi criado em 98, mas ele tinha pouco uso. E nós fizemos uma grande reforma em 2009, e essa reforma em 2009 é que deu lugar ao novo Enem, que é esse que nós estamos discutindo hoje. Por que ele é novo? Porque ele se tornou a chave que abre muitas portas. Ele abre a porta do SISU. Para você fazer o SISU, você precisa do Enem. Ele abre a porta do ProUni. Para você ter acesso ao ProUni, você precisa do Enem. Ele abre a porta do FIES. Ou seja, a reforma do Enem e o fim do vestibular das federais transformou o Enem no que ele é hoje. Com 4, chegamos a ter 7 milhões de inscritos, para você ter uma ideia. O que é importante do Enem? É importante que as pessoas estejam em condição de igualdade para concorrer, o que é uma coisa muito difícil, porque um faz a escola particular que custa R$3.000 por mês, o outro faz a escola pública que custa R$3.000 por ano. Mas o mínimo de garantia você tem que dar. Uma das coisas importantes que nós fizemos foi reservar vaga de universidade pública para aluno egresso da escola pública, assim como as bolsas do ProUni também são para alunos da escola pública. Agora, uma condição básica para o Enem acontecer é que os concluintes do terceiro ano tenham completado o ciclo. Porque, presidente, se o menino que está no terceiro ano do ensino médio não tiver a garantia de cobrir a matéria toda que cai no Enem, ele vai estar concorrendo em condições de desigualdade, ele não vai estar concorrendo. Ele vai estar concorrendo com quem já se formou, ele vai estar concorrendo com o menino da escola privada, que tem outros mecanismos de se preparar, né? Que faz cursinho, que faz uma série de coisas que o menino da escola pública não tem condição de fazer. Né? Faz cursinho virtual, faz aula virtual. O aluno da escola pública ele precisa completar o ciclo. Então, toda a luta hoje é para garantir condições de igualdade na concorrência, o mínimo de igualdade. E o mínimo da igualdade é a pessoa ter visto a matéria. Por isso que eu entendo a angústia dos estudantes e considero absolutamente justa a reivindicação de que o Enem seja feito numa data que contemple essa preocupação de que os alunos possam ter tido tempo e condições de cobrir a matéria, né? E, com isso, se preparar adequadamente. Porque eu termino como comecei. O Enem é uma chave que abre muitas portas. Você vai estar tomando a chave da mão da pessoa, né? Se você não der condições dela concorrer com igualdade. E essa chave abre a porta da Universidade Federal, a porta do ProUni, a porta do financiamento estudantil, ou seja, o passaporte do futuro. Então, não fazer o Enem corretamente é quase como caçar a cidadania da pessoa, porque você está tirando dela o passaporte que ela tem para sonhar com um futuro melhor para a família, para ela e para a família dela. Então, tem que conversar com os estudantes e repactuar com os estudantes o cronograma do exame. Os reitores, garanto para você, presidente, que os reitores serão parceiros, porque ninguém quer que entre nem aluno despreparado que não fez a matéria e nem que um entre no lugar do outro, porque esse outro não teve condições de estudar. E nem juntar muita gente em tempo de coronavírus. Não, isso para não falar da obviedade, né? Mas mesmo que fosse
mesmo que fosse na data prevista e não tivesse mais quarentena, ainda assim nós teríamos o problema da grade, o problema do currículo, entendeu? Então tem que combinar as duas coisas, o fim da quarentena com o currículo coberto pelas escolas de ensino médio. Heleno. Boa noite, presidente. Ele é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Pernambucano, e está com a palavra. Obrigado, presidente. Boa noite. Eu quero cumprimentá-lo, já trazendo aqui a importância do seu governo para nós, trabalhadores e trabalhadoras em educação. Foi no seu governo que nós conseguimos o reconhecimento das nossas profissionais da educação, né, que estavam invisíveis desde a Lei de Diretriz e Base de 1996. Os nossos porteiros, as nossas merendeiras, o nosso pessoal da Secretaria, né, Administrativa das Escolas, eram invisíveis. E, no seu período, nós conseguimos dar visibilidade a esse conjunto de trabalhadores tão importante para a educação básica brasileira. Comentar minha querida Bia Bebel, que está chegando aí, está entrando, que nos representa no Parlamento, em Minas Gerais e lá em São Paulo, e ao ex-ministro Fernando Haddad. Dizer, ministro Fernando Haddad, que a CNTE está sendo muita falta do período, né, do governo do presidente Lula, ser como ministro da Educação, onde tínhamos um diálogo permanente, um diálogo constante, construindo políticas importantes para o conjunto dos trabalhadores em educação e também debatendo a gestão democrática, tão necessária, né, para construir um plano nacional de educação e políticas importantes para a educação. E esta política que o ministro Haddad acabou de nos relatar e trazer, né, a importância do Enem para a nossa juventude, presidente Lula, nós temos pleno acordo. Foi uma mudança muito importante porque nós ainda temos na educação básica um funil. O número de matrículas que nós temos no início do ensino fundamental não é o mesmo que conclui o ensino médio em nosso Brasil. Ainda existe um funil, muitos estudantes são tirados da escola por diversos motivos, e nós precisamos ainda corrigir esse processo. E esse funil aumentava nessa passagem dos nossos estudantes do ensino médio para a educação superior. Os vestibulares eram fábricas de dinheiro por cursinhos que os nossos alunos em escolas públicas, os mais pobres, os negros, tinham acesso por conta dessa disputa desigual de acesso ao ensino superior. E o que o ministro Haddad acaba de nos falar, de fato, é essa chave, essa possibilidade dos alunos das escolas públicas, que atendemos 80% da escola pública, dos nossos alunos matriculados na educação básica, estão na escola pública, tiveram aí a oportunidade de ter acesso à educação superior. Por isso que é um instrumento, uma política que foi aprimorada e importante e deve ser mantida. O que é que nós estamos reivindicando enquanto CNTE, junto com o movimento estudantil, junto com outras entidades da educação? É o adiamento do calendário de aplicação das provas, pelos motivos que o ministro Haddad já nos relatou. Estamos sem aulas, estamos sem condições, nossos alunos das escolas públicas, acessar ao conhecimento necessário para passar a executar esse exame nacional do ensino médio. Por isso que é importante respeitar os seres humanos, respeitar a pandemia, respeitar esse isolamento social que está aí. Uma pessoa que está no Ministério da Educação insensível, que não pensa nos nossos alunos, que desconhece a importância desse instrumento, mantém essa posição de colocar a data prevista, mantém essa data, e se for mantida essa data, traz um grande prejuízo aos nossos alunos da escola pública. Por isso, a nossa luta é pelo adiamento do calendário. Nessas condições que o ministro Haddad falou, volta às aulas, depois que a gente tiver todas as condições possíveis de voltar às aulas, e aí, após o retorno, vamos pensar um calendário que dê conta de atender a essa massa de estudantes que está na escola pública, presidente Lula. Muito bem, Heleno. Terminou? Sim, senhor. Bia, agora é você, Bia. O que você pensa do debate que está acontecendo sobre a realização ou não do Enem em tempo de coronavírus? Primeiro, presidente, eu quero te mandar um beijo de muitas mineiras, de muitos mineiros. É muito bom te ver. Estive em Curitiba muitas vezes e é muito bom te ver.
mesmo que seja assim virtualmente. Quero te mandar um abraço na nossa bancada de deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores, somos 10 aqui na Assembleia Legislativa. Bebel, eu e Bebel assumimos aí a tarefa da representação no parlamento, então forte abraço, minha companheira de luta. Professor Fernando Haddad, quem nós estivemos outro dia mesmo, né, conversando um pouco sobre educação, junto com o Betão, com o deputado Rogério Correia, e meu companheiro de luta, presidente da nossa CNTE, professor Heleno. Então, um abraço a todos que nos acompanham aqui nessa live, agradecer a gentileza do convite, presidente. Eu quero dizer que aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por iniciativa minha, como presidenta da Comissão de Educação, e também uma iniciativa do vice-presidente da comissão, que é também do Partido dos Trabalhadores, professor Betão, nós apresentamos requerimentos que foram aprovados. Então, hoje nós temos um posicionamento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo adiamento do Enem. Nós estamos numa situação completamente excepcional. Nós nunca vivemos uma pandemia, nós nunca tivemos que passar por isolamento social, nós nunca vivemos nada do que nós estamos vivendo. Preocupação com os leitos, com o colapso do sistema de saúde, uma interrupção de aula sem prazo para retorno das atividades presenciais. Então, diante da excepcionalidade, é preciso que nós tenhamos a sensibilidade de gestores públicos que compreendam isso e tratem de forma excepcional aquilo que não pode ser tratado com a normalidade necessária. Por isso, o adiamento do Enem, que não traz nenhum prejuízo, né? O professor Haddad já exemplificou, ao contrário, é a sua manutenção que prejudicará. Porque penso em Minas Gerais, nós estamos com as aulas suspensas desde o dia 18 de março, nós estamos hoje em maio, não há previsão de retorno presencial, daqui a nós entraremos na discussão das desigualdades e como as propostas remotas não atendem ao conjunto da classe trabalhadora dos seus filhos que hoje estão na escola pública. Portanto, é o adiamento o que responde às necessidades da população, dos adolescentes, das famílias, e o governo federal coloca uma tensão na vida das famílias completamente desnecessária. Nós deveríamos estar fortalecendo o isolamento social, fortalecendo condições, o fortalecimento do SUS no enfrentamento a essa pandemia, cada um fazendo a sua parte para que nós possamos superá-la e não mais uma tensão nas famílias. Eu vi a propaganda do MEC, ela é um assinte. Ela é um tapa na cara de todos nós. Estude como puder, faça como puder. Isso não é direito à educação. Não estude como puder. O Estado tem que promover o direito à educação e por essa promoção é que as oportunidades elas se tornam iguais. Então, por isso é o adiamento do Enem, é que nós tivemos essas iniciativas e um posicionamento já votado por requerimento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo adiamento. Muito bem, Bia. Bebel, a palavra está com a professora Bebel. Bem, vocês estão me ouvindo bem, né? Acredito, agora. Tudo bem. Bom, peço desculpas, porque eu estou aqui em Pedro. Quem conhece Águas de São Pedro é um buraco mesmo, e tudo é muito difícil em termos de acesso digital, é muito difícil, embora esteja tão perto de São Paulo. Mas eu quero cumprimentar o senhor, presidente Lula, por ter promovido este encontro virtual para discutir a educação. Acredito eu ser um dos temas bastante... eu acho que ele se encontra junto com essa dureza que nós estamos enfrentando, que é a educação, porque ela vem sendo atacado junto com a saúde. Educação e saúde têm sido as duas politicamente atacadas. A Jornal 95 confirma isto, né? Eu cumprimento também você, Helena, pelo trabalho brilhante que tem feito à frente da CNTE, a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educadores. Tenho orgulho de ter como presidente, né? E acho que sim, vamos conseguir fazer um grande projeto aí de enfrentamento, né, contra essa vergonha que está
com relação ao encaminhamento que está sendo dado na educação brasileira, para a educação brasileira. Bia, meus parabéns, ainda pessoalmente conversamos na comissão, né, de presidentas das comissões de educação, das Assembleias Legislativas do Brasil, para debater o Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e que tem dia e data para acabar, que é dezembro agora de 2020. E eu vou falar assim, o professor, o ministro e todos os nomes que ele tem e carrega consigo, né? Fernando Haddad, a quem nós temos grande apreço, né? E esperanças também para nos ajudar nessa caminhada. Eu quero dizer o seguinte, o que eu acho do Enem, primeiro, discutir o Enem, né? Nesse contexto do coronavírus, da Covid-19. Eu acho um desrespeito. Eu acredito que nós estamos lidando com vidas, com o direito, né, à vida, com a necessidade da sobrevivência, sobretudo, com a necessidade de ter um sistema de saúde que atenda esses 164 mil, né, que estão infectados e os mais de 11 mil que já morreram. Né? Eu acho um desrespeito, eu acho que está invertida a pauta. Primeiro, nós temos que ter vida para depois a gente pensar no que a gente vai, né, tratar com relação à juventude, aos alunos, aos estudantes que vão fazer o Enem. Eu acredito, ministro Fernando Haddad, que a injustiça já do se vire com a educação à distância, ou com o que você puder fazer, tá certo? Ou se vire por si só, já é uma desigualdade. Sabemos perfeitamente que os alunos e alunas das escolas públicas básicas dificilmente têm acesso à rede de internet, computador. Um ou outro emprestado, e mesmo assim, com isolamento social, têm dificuldades. No meu sindicato, nós tiramos uma posição contundente contra a realização do Enem, atrelado até com a posição da CNTE, né? Porque nós entendemos o seguinte, não dá para fazer o Enem se não tem aquilo que é o essencial, que é, no mínimo, que nós estamos falando, é da Base Nacional Comum Curricular, ainda que de forma torta, não dos nossos sonhos, ela tem que ser nacionalmente igual para todos. A Base Nacional Comum Curricular. O que é a Base Nacional Comum Curricular? São aqueles componentes curriculares que não pode faltar nem para o menino do Acre, nem para o menino de São Paulo, nem para o menino de Minas, nem para o menino de Pernambuco. Não pode faltar. Contudo, da forma como está, vai faltar. Ainda em tempos regulares, falta. Né? Imagina agora, da forma, né, sem a possibilidade do contato direto e dialógico que se exige de uma aula para ser trabalhada com os estudantes, para preparar, ainda você impor a prova do Enem, ainda que de maneira virtual. Então, total discordância, né? Acredito que nós devamos, Heleno, fazer esse movimento com a UNE, com a UBS, né? Para que a gente, de fato, não deixe esse Enem acontecer, porque ele será a maior exclusão educacional que este país já viu, mesmo considerando a ditadura militar, porque lá já estava dado. Aqui não, aqui tem uma situação contextual e que está sendo desrespeitada. Então, esta é a posição minha, senhor presidente. Muito bem, Daniel. Haddad, agora tem um problema, Haddad, que você vai responder para a mãe de aluno de escola pública. Ou seja, nós estamos com um pequeno, grande problema para resolver, que é o seguinte. Nem todas as crianças em tempo de coronavírus estão tendo o mesmo tratamento. Tem crianças que têm internet, tem crianças que têm computador em casa de alta qualidade, tem escola particular que está dando um tipo de aula, tem escola pública que está dando um tipo de aula.
E tem escola, sabe, que não está dando as aulas tal como é necessário ser dada. A pergunta que eu faço é o seguinte, Haddad, se você hoje tivesse uma função importante de mando no Brasil, eu não vou falar que você fosse ministro da Educação, se você fosse presidente da República hoje, Haddad, que tratamento você estaria dando à educação, sabe, pública, às crianças pobres que não têm internet, que não têm acesso? Eu vou te contar um caso aqui que é um verdadeiro. Eu anotei aqui porque eu telefonei para a pessoa para perguntar. Tem um menino de 7 anos, que está, uma criança que está na 3ª série, ele recebeu o primeiro material de lição, dia 22, recebeu pelo celular. Ele tem que mandar imprimir. São 40 páginas. Já custa dinheiro, e nem todo mundo tem dinheiro. Era para devolver dia 30, ele devolveu, e era para receber a nova tarefa, a nova lição. Ele não recebeu dia 5 de maio, só dia 11. Ele tem que entregar até o final do mês. Ele tem que imprimir outra vez, é mais dinheiro. Da sala dele, de 24 alunos, só 11 conseguiram receber e imprimir, porque tem dinheiro, porque tem celular. Nem todo mundo tem. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que você estaria cuidando para que todas as crianças, em tempo de coronavírus, pudessem estar tendo uma aula adequada, uma aula decente, para que ele não perca o ano letivo de 2020? Bom, presidente, as condições de ensino no país são muito desiguais. Conforme o senhor salientou, tem gente que tem o privilégio de poder frequentar uma escola paga, com toda a infraestrutura que a tecnologia moderna oferece, e realmente a tecnologia oferece. Nós estamos aqui por isso, né? Nós estamos aqui falando com milhares de pessoas, de cada um da sua casa, de bairros diferentes, cidades diferentes, e podíamos estar dando uma aula aqui pela internet, e essas pessoas estariam ouvindo uma aula. Eu dou aulas pela internet, a minha esposa dá aulas pela internet, a minha filha, que está numa universidade pública, tem aulas pela internet. Mas essa não é a realidade, nem de todo jovem, e muito menos das crianças, que aí a coisa aperta. Então, o que você teria que fazer? A primeira coisa que o ministro deveria fazer, o ministro da Educação, seria chamar os secretários de Educação, né, dos estados, para definir protocolos de atendimento às crianças de 2 pontos de vista. Né? Primeiro ponto de vista, segurança alimentar. Porque talvez as pessoas não saibam, mas tem gente que se alimenta na escola. Né? Nós fizemos uma política de alimentação escolar que foi exportada para vários países em busca de segurança alimentar. O meu presidente do FNDE serviu às Nações Unidas durante anos, transferindo tecnologia desenvolvida no Brasil para garantir alimentação escolar de qualidade e segurança alimentar para as crianças. Tanto isso é verdade que ninguém mais ouvia falar de subnutrição no país. Nós tínhamos derrubado os índices de subnutrição. Olha, se a pandemia, né, imagine 60 dias de recolhimento ou 90 dias de recolhimento, sem alimentação adequada, essas crianças vão estar perdendo a sua janela do desenvolvimento humano. Ninguém suporta isso. Então, primeira coisa, você tinha que garantir, e aí não tem como fazer uma parceria a não ser com os Correios. Os Correios deveriam ser mobilizados e deveriam estar contratando pessoas, na minha opinião. Contratando gente. Nós devíamos estar restabelecendo condições de entrega domiciliar, tanto de material didático quanto de alimentação para as crianças. As crianças não podem ficar sem a merenda. Elas precisam receber uma cesta básica em casa que contenha alimento e que contenha as tarefas da educação. Né? Muitas estão com os pais em casa e, portanto, o pai não vai substituir o professor e nem a casa vai substituir a escola. Não vamos nos iludir a respeito disso. Existe escola porque a humanidade precisa da escola. Precisa da escola para socializar a criança, precisa da escola porque tem um profissional lá que tem que ser valorizado para
conduzir esse processo que é complexo, que exige saberes complementares aos da família, mas que são específicos da didática, específicos do ensino. Então, mas não podendo contar com a escola, nós teríamos que ter uma logística de distribuição de material escolar e alimento, e a escola tinha que manter uma pequena unidade de produção, justamente pensando nisso que o senhor está falando. Toda escola, a maioria das escolas tem uma central de produção, tem um xerox, tem alguma coisa. Essa unidade produtiva deveria estar atendendo as famílias, porque o número de alunos da escola, daquela escola, é o mesmo numa cidade grande e numa cidade pequena. Você tem mais ou menos um número mínimo e um número máximo de estudantes por escola. Você teria que manter uma unidade produtiva de impressão de materiais, né? E uma maneira inteligente de distribuição, recolhimento desses materiais. Então, eu não vejo saída sem uma parceria logística. Do mesmo jeito que você hoje está pedindo comida por telefone, mercado por telefone, que você está pedindo para evitar sair de casa, você tinha que, em respeito às famílias mais humildes, ter uma logística de distribuição. Agora, para isso, precisa de liderança. Presidente, quando nós estávamos no seu governo, na crise de 2008, a gente não chegava em casa antes da meia-noite para gerar emprego na crise de 2008. Nós chegamos a ter 3 turnos nas obras do MEC, porque o senhor cobrava geração de emprego por ministério. Eu não vejo nesse governo uma única reunião de trabalho. Eu não vejo um gabinete de crise instalado. Eu não vejo monitoramento online com o país. Eu não vejo uma sala de situação aferindo o que está acontecendo no SUS. Eu não vejo nada acontecer. Eu vejo um cara sair de jet ski, aí ele chama o churrasco, aí ele briga com o Supremo. Eu não vejo o governo. Eu não vejo governo. Não é o ministério A, B ou C. Não há governo no país. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada, porque não há governo. Então, o problema todo é o seguinte: quando nós tínhamos um problema ali, o senhor chamava, nós saímos cada um com a sua missão, levávamos as nossas preocupações, levávamos para o senhor o que era recomendável fazer, recebíamos o aval e íamos para os nossos gabinetes operar uma transformação para enfrentar a crise de 2008. Não vejo nada disso acontecer, mas a maior preocupação não é conosco aqui, que nós temos como sobreviver mais 30, mais 60 dias. Minha preocupação é que esse pessoal não tem ideia do que está acontecendo com o povo. Não sabem o que é a vida do pobre nesse país. Eles não têm ideia do sofrimento que eles estão impondo aquilo que já seria grave. Eles estão agravando uma situação que já é difícil de superar. E o governo mais atrapalha do que ajuda a população. Agora, Fernando, obrigado pela resposta. E eu queria agora perguntar ao companheiro Heleno, depois a Bia, e depois a Bebel, depois a Bebel e a Bia, o seguinte: você é um representante de entidades importantes, sobretudo o Heleno, que é de uma instituição. Heleno, você foi procurado em algum momento, ligado à educação no governo federal, ou mesmo no estado de Pernambuco, para discutir com os professores a melhor forma de dar um tratamento aos alunos para que eles não perdessem a qualidade do ensino, mesmo em tempo de coronavírus? Em algum instante, alguém chamou você para conversar? Presidente, eu acho que nós temos muitas formulações sobre esse tema. Estamos no dia a dia dessas escolas, dentro dessa realidade. E aqui eu observo que a nossa deputada estadual, Tereza Leitão, está nos acompanhando também. É a deputada que é coordenadora da Comissão de Educação do PT, da CAED, do PT. E dentro da CAED tem muitas formulações sobre esse tema e notas, explicando os caminhos que deveremos trilhar para garantir o direito dos nossos estudantes. Quando eu cumprimentei o professor Fernando Haddad, eu falei da saudade do espaço democrático que nós tínhamos
e da quantidade de vezes que ele recebeu a CNTE para dialogar e discutir questões importantes para os nossos estudantes da educação básica em nosso país. Isso porque nós temos, né, um governo federal que não dialoga com ninguém. Ele define as atividades ou de destruição das políticas educacionais sem conversar. Foi um governo eleito pela maioria do povo brasileiro, dos eleitores brasileiros. Nós enviamos um ofício solicitando uma conversa para apresentar a pauta do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, e 1 ano e 5 meses depois, esse ofício nunca foi respondido. Então, não existe um diálogo para tratar dessas questões. E enfrentamos, presidente Lula, uma situação complicada. Nós, na CNTE, estamos em todos os estados desse país, em vários municípios, com as nossas entidades filiadas. Fizemos levantamento dessas condições. E o levantamento nos mostra que apenas 1/3 do estado, das redes estaduais que atendem à escola pública, tentaram dar algum suporte aos nossos estudantes para ter aulas remotas, fazendo apenas uma transformação de uma aula presencial para uma aula remota. Mas mesmo nesse 1/3 dos estados, foi nessas condições precárias que o senhor relatou aí para a gente, como se enviar material para fazer reprodução fosse cumprida a tarefa das aulas remotas nesse período. E o relato está claro que não consegue cumprir porque tem outras condições que os nossos alunos, as famílias dos nossos alunos, não têm como garantir esse atendimento. Nos municípios, não chega a 15% o número de municípios que tentou dar suporte a esse tipo de atividade. Então, é um tipo de atividade incompleta, que não consegue dar conta desse processo, e sem diálogo, porque as queixas que nossas entidades filiadas têm é que sempre uma imposição. 30% das nossas redes fizeram a imposição de antecipar o recesso escolar, de antecipar as férias, né, para nada fazer durante esse período. Outros fizeram por conta própria, sem diálogo com as nossas entidades filiadas, sobre essa atividade de aulas remotas, né, que nós consideramos inapropriadas para esse momento, porque estamos numa situação inusitada, onde todas as pesquisas, todo levantamento mostram que tanto os trabalhadores quanto os nossos estudantes, o sentimento que têm é de medo, ansiedade e insegurança da comunidade escolar. Então, nesse ambiente, é impossível você desenvolver o processo de cobrança de um aspecto da educação, que é o processo da aprendizagem, né? De ter que aprender, ter que continuar para fazer a orientação de recompor dias letivos ou recompor carga horária que está estabelecida. Nós estamos num momento inusitado, diferente, que nunca passamos por isso, e mais do que nunca, temos que ter a paciência, a tranquilidade, o entendimento do sentimento que passa por toda a população, que estamos observando a cada dia. E dentro dessa população está lá os trabalhadores da educação, os nossos estudantes, os bilhões de pobres e as pessoas que vivem na extrema pobreza, os seus filhos, suas filhas, são os nossos estudantes, são os nossos alunos. E é importante ter essa clareza, essa realidade. Você vê o documento do Conselho Nacional de Educação, ele traz um diagnóstico um pouco próximo dessa realidade, reconhece essas dificuldades, mas na hora de orientar os trabalhos, eles não estão dialogando com a escola pública, estão dialogando com o setor privado, com as escolas privadas, como foi colocado aí. Tanto é que em alguns estados, como Mato Grosso, por exemplo, tem escola privada querendo reiniciar as aulas agora, porque a partir desse documento do Conselho Nacional de Educação, a Federação de Escolas Privadas definiu 17 itens que as escolas têm que cumprir. Comunicar aos municípios, aos estados, o seguinte: olha, a escola tem que cumprir. Se a escola cumprir, vocês fiscalizam e deixam a gente reabrir as escolas, com medo de perder alunos. Isso faz uma pressão muito grande sobre os nossos estudantes para voltar sem condições para as atividades de aula. Só para dar um exemplo dessas 17 medidas, presidente, uma delas diz o seguinte: cada aluno deve ir com o seu tênis e levar um tênis na bolsa, na sacola, para quando chegar na escola, trocar o tênis para assistir aula. Imagine as nossas crianças da educação pública se tem essas condições. Então, essa desigualdade terrível de tratamento que precisa ser levada em consideração para poder, de fato, fazer valer o direito à educação para todos e para todas. Obrigado, Heleno. Bebel, agora eu queria que você conversasse, sabe, hipoteticamente, com uma mãe que tem 2 filhos em idade de ensino fundamental dentro de casa, mora numa casa de 35 metros quadrados,
não tem computador, está recebendo as lições de casa, como essa que eu te falei, as tarefas está recebendo pelo computador. Muitas não têm o computador, então não recebem a tarefa. Eu queria saber qual é o que a PUESP, ou você como educadora, pode falar para essa mãe não perder a esperança de que o filho dela não vai perder o ano, de que o Estado, não sei se você tem conversado com o Dória, com o secretário de Educação do Dória, o que fazer para que essa criança volte para a escola e a mãe tenha a certeza que essa criança não vai perder 2020. Abre o microfone, Bebel. Abre o teu microfone. Uma menininha aqui dentro. Tá bom. Bebel, tem algum problema no teu microfone? Ela deve estar com sinal fraco, Ligou presidente. de novo. Aí, liguei. Agora sim. Tudo bem? Tá bem. Então, tá bom. Então, gente, eu acho o seguinte, eu acho que a questão da gestão democrática, propriamente dita, né, essa coisa que a gente veementemente bate e rebate diuturnamente, que os secretários da educação, os gestores, os coordenadores, os diretores de escolas, eles não têm estado abertos, claramente está dito o seguinte, nós vamos implantar da forma como está, né? E não tem chororô, não tem, nós vamos fazer de conta que os 200 ou as 800 horas vão acontecer, né? E vamos fazer essa modalidade aí à distância para acontecer. Pois bem, pensar nessa possibilidade. O que eu conversaria com a mãe desse aluno, para que esse material, né, que os alunos têm que receber para fazer em casa, enfim, para fazer... Primeira consideração, presidente, é que os pais dependem, de certa maneira, da escolaridade de seus filhos. Eles dependem, né? Mesmo aqueles que passaram pela escola pública e que, sei lá, concluíram em educação básica, foi até ensino médio, eu afirmo para o senhor o seguinte, nós tivemos um momento muito lá atrás, da era em 2000, né, que veio aquela aprovação automática que empurrou todo mundo. Esse é o pai dos nossos alunos hoje. E é esses que estão sendo chamados, na verdade, a acompanhar a escolaridade de seus filhos, acompanhar as tarefas, acompanhar as aulas, né, que estão aí na rede digital. Eles estão sendo chamados a fazer isso. Presidente, eu estou convencida de uma coisa. Eu nunca tive tão convencida, mas hoje eu estou convencida. Eu fiquei pensando, bom, eu não topo EAD. As tecnologias de informação e comunicação, presidente Haddad, eu acho que, para mim, é a maior conquista da humanidade. Esse é um ponto de partida. Vamos separar as coisas. Mas transformá-la num fim, ao invés de um meio, isso, para mim, é a inversão daquilo que é para ser bom para a juventude. E eu estou convencida de que, se não tem possibilidade desse conhecimento chegar a cada um dos alunos das escolas públicas, se não tem como acompanhar a aula, meu Deus, a rádio, ela é um instrumento de radiodifusão extremamente potente, porque pega as classes populares. Trabalharia sem medo de ser feliz um grande projeto de leitura, porque as crianças, presidente Lula,
eles não conseguem, eles dizem que eles têm, sei lá, não têm paciência de ler um livro inteiro. E esse hábito da leitura, ele precisa, de novo, ser trabalhado, trazido perto dos alunos. E eu penso que as estações de rádio daria conta, porque qualquer município tem uma rádio que dá conta disso. A TV educativa, por exemplo, eu sei de crianças que foram alfabetizadas no Castelo Rá-Tim-Bum. Tem programas interessantes, tem saídas, presidente. O problema é que querem usar esse momento da pandemia para fazer engolir goela abaixo a mercantilização da educação através desse meio, né, usando as tecnologias de informação e comunicação de forma incorreta. Eu não tenho nenhum problema, como é que eu diria, de aceitar, e, aliás, temos que estar preparados. Nós estamos na era digital, né? A leitura escrita começa do Homem das Cavernas e vem cada vez mais aprimorando, até chegar à era digital. Porém, contudo, todavia, não pode se fechar no fim. Então, as mães e os pais, na minha opinião, eu acho que eu dizia para você na última quinta-feira, Helena, naquela reunião que nós tivemos, que nós temos que ter um projeto alternativo à EAD. Não queremos EAD. Não queremos essa farsa de que 20% vai pegar material, ou 20% vai para a escola, outros tantos não vão ficar. Então, nós temos que pensar em algo que pegue a massa, né, desses alunos, e eu acredito muito nos rádios, porque eu fui aquela menina, quando eu era jovenzinha, faz muito tempo, criança, né, que ouvia novela pelas rádios e amava. E isso estimula muito a leitura, porque, primeiro, 2 fatores que eu considero, não só a leitura, mas a criatividade. Por quê? Quando a criança assiste a televisão, ela tem uma imagem criada para ela. Está pronta. Quando ou alguém conta uma história, ou ela lê história, ou ela lê um livro, ela cria. Então, ela tem uma reflexão, ela pensa, ela é forçada. Eu faria deste momento da pandemia um grande momento aí de botar as crianças para pensar. As Olimpíadas, por exemplo, que deu certo. No governo do senhor, tinha Olimpíadas da matemática, Olimpíadas enfim, das áreas do conhecimento, né? Isso estimula. E isso pode ser feito por esses instrumentos que eu falei, não necessariamente quem tem internet ou não, mas pelas rádios, através, inclusive, né? E outra coisa também, eu acho que é uma forma interessante, eu estava pensando, eu, como professora de português, como é que eu trabalharia a minha aula? Eu, no mínimo, ia pedir para cada aluno me escrever uma carta, uma redação que eu estou dando. Cada carta que eu recebesse, uma redação. É uma forma, né? E seria. Então, eu acho que tem formas, sim, de vencer este momento sem criar tantas desigualdades como agora você fala, mas vai ficar. Não, o importante agora é botar a cabeça da meninada para pensar. Botar a cabeça deles, não pode, de fato, parar, não pode ficar o tempo todo colado lá né, nos filminhos, não. Tem que ter alguma coisa que leve a reflexão, a pensar, porque o conhecimento você trabalha, né? E aí tem etapas. Acabada a pandemia, qual deve ser a prioridade mesmo, Fernanda Haddad, ministro? Na minha opinião, eu centraria toda a força no último ano do ensino médio, por exemplo. Essa seria a minha opinião, essa é a minha opinião, né? Porque serão estes que estarão na etapa da finalidade, do fim, na última etapa da educação básica. Tá bem, e educação de jovens e adultos também, né? São 2 questões que eu priorizaria após pandemia. Muito obrigada.
Bia, embora estejamos vivendo a era digital, a verdade é que a era digital não chegou na maioria do povo brasileiro ainda. Tem muita gente espalhada por esse país que não consegue ter um celular moderno, que tira fotografia, que filma, que manda aquele monte de coisa. Tem um monte de gente que não tem computador. Eu lembro que no meu governo, Haddad, nós fomos a Caetés lançar um programa chamado Computador para Todos, que depois eu saí do governo, não sei o que aconteceu com o programa Computador para Todos. Mas eu queria ouvir aqui que você me dissesse, como uma professora, não só que lutou em defesa dos professores, mas também pela melhoria da qualidade da educação, o seguinte: você foi convidada em algum momento por alguém do governo, você, além de ser professora, deputada, dirigente sindical, você foi convidada para discutir como resolver os problemas da educação das crianças que estão em casa por causa do coronavírus? Alguém te chamou para conversar, para discutir com você ou com a categoria? Presidente, antes de responder a sua pergunta, me diga uma coisa. O menino do terceiro ano que o senhor citou, ele tem quantos anos? Ele tem, acho que por volta de 8 anos ou 9 anos. 8 anos, foi o que eu imaginei. Bom, presidente, primeiro dizer que os gestores não escutam as professoras. Acho que essa é a síntese, uma das sínteses do professor Heleno. É um cansaço, é um desgaste. É claro que eu não vou entrar na pauta da categoria, mas eu não consigo compreender como que não se pensa políticas educacionais sem escutar quem está dentro da sala de aula. Se escutasse quem está dentro da sala de aula, nós estaríamos em melhores condições, eu não tenho dúvida. É porque quem está ali com 30, 40, 50 crianças, adolescentes, todos os dias, em sala de aula, que o professor não consegue andar, porque a carteira do menino chega até o quadro. Essa é a realidade de escola estadual em Belo Horizonte. Então, acho que a sua pergunta é primeiro, de uma referência a quem faz a educação no seu dia a dia. Não, a categoria não é chamada a construir nada. Aqui em Minas Gerais, o governo construiu um modelo que eu estou batizando, eu mesmo já estou na idade que eu posso mesmo construir meus conceitos. Um modelo híbrido de educação remota, que não dará certo, porque não é para todos. O Estado tem que promover o direito à educação para todos. Se exclui alguém, o Estado está errado, e esse modelo não dá certo. É o que nós estamos enfrentando em Minas Gerais. Esse menino de 8 anos, que está recebendo o material, que tem que xerocar, primeiro, as escolas não têm como xerocar esse material. Essa é a realidade hoje das escolas estaduais e da maioria das escolas municipais. Não tem xerox. Não tem xerox para a professora dar aula todo dia. Não tem suporte para a professora todo dia. Não terá condições, a escola não tem condições de fornecer o xerox para essa criança. Segundo, ele está com 8 anos, ainda num processo pós-início da alfabetização. O processo de aprendizagem se dá presencialmente. A escola é responsável pela fase cognitiva, mas é responsável pela fase de socialização, é responsável pela constituição de valores coletivos, é responsável para as crianças não se tornarem racistas, homofóbicas, machistas. Esses processos se dão na escola. O processo de aprendizagem, ele é presencial. Se não pudesse ser presencial, nós já teríamos no Brasil implantado a educação à distância no ensino fundamental, porque as empresas, que as que querem lucrar agora da mercantilização lembrada pela professora Bebel, já estariam lucrando com a educação fundamental à distância. A professora é essencial. Ela não é um suporte, ela não é substituível por absolutamente nada, nenhuma apostila. O que eu vejo hoje acontecendo, presidente, essa criança, eu diria para a mãe dessa criança que ela está sendo iludida, porque ela está hoje cumprindo um papel que é do Estado, porque quando eu falo da educação à distância lá na educação superior, tem tutor, tem suporte, tem processos próprios que na educação superior já existem. O tutor é responsável por 200 alunos, ele não é responsável por uma turma de 30, não é um processo de alfabetização. Então, essa mãe está sendo iludida numa falsa ideia de que ela terá aí uma compensação pela suspensão das atividades. Eu diria para essa mãe exatamente isso. Olha, o ano letivo não é igual ao ano civil. Então, ninguém vai perder ano letivo. Nós estamos diante de uma pandemia.
E essa pandemia requer ações do governo e requer ações das pessoas. E a ação das pessoas é o isolamento social. Eu diria para essa mãe, fiquem, se ela tiver condições financeiras e econômicas, fique em casa, seu filho tem que ficar em casa. Se todo o país tivesse iniciado o isolamento mais rápido, talvez nós já estaríamos saindo do isolamento e partindo para a flexibilização do isolamento. Nós não estamos na flexibilização do isolamento, possivelmente porque muitos governadores, a começar pelo presidente, achou que era uma gripezinha. E agora, diante de milhares de mortos, pergunta, e daí? Eu acho que eu diria isso para essa mãe. O ano letivo não está perdido, porque quando a flexibilização do isolamento social puder ser feita e quando as atividades escolares puderem ser retomadas, é preciso reorganizar o tempo escolar. O tempo escolar pode ser reorganizado, desde que a professora não tenha morrido de Covid, desde que o aluno não tenha morrido de Covid. Então, a gente precisa, de fato, preservar a vida. O problema é exatamente essa desigualdade que o senhor apontou. Aqui, em Minas Gerais, quase 50% dos lares não tem computador. Um quarto dos lares não tem computador porque ninguém sabe mexer com a internet. São dados do IBGE, não são dados fabricados por ninguém, é pelo IBGE. Uma pesquisa específica sobre a internet. Um quarto dos lares não tem internet porque ela é cara. E entre pagar o gás, pagar a comida e pagar a internet, essa mãe vai fazer o quê? Não vai pagar comida, ela não vai pagar uma internet. O Estado, a gente tem que tomar um cuidado, porque o Estado começa, vários governos estaduais e municipais começam a transferir a sua responsabilidade de educação para a família. Isso aí é educação domiciliar, não é direito à educação. Não é a mãe, o pai, que tem que ficar 7, 8 horas por dia, porque esses são os relatos de quem recebe material em casa. Quem disse que as atividades que estão sendo dadas remotamente na escola particular estão cumprindo a tarefa da aprendizagem? Estão cumprindo uma função muito provavelmente em relação ao cliente que paga o boleto em detrimento de um processo de aprendizagem. Então, essa criança de 8 anos, ela terá aprendizagem no processo presencial, com outros colegas, numa sala de aula, com a professora ou com as professoras. Então, este é o momento de uma excepcionalidade e, portanto, não adianta forçar qualquer tentativa de normalizar o ano. O ano vai ser garantido, porque o ano letivo não é igual ao ano civil. Quando o isolamento social não puder ser flexibilizado, eu estou repetindo, pela importância do debate do isolamento, vamos repactuar. Tudo precisa ser repactuado, presidente. Nós não estamos em condições normais. Então, essa criança precisa ter o direito a completar o seu processo de alfabetização. Quem faz esse diagnóstico é a professora, é presencialmente, não é remotamente. E o problema em relação aos correios, por exemplo, que poderia ser uma alternativa de entrega de material, é quebra de isolamento. O pai, ao buscar material, que aí é um outro aspecto da educação, das aulas remotas, aqui em Minas Gerais, uma das alternativas desse modelo híbrido é buscar material na escola. Tem quebra de isolamento, gente. Eu recebo fotos de redes municipais, Heleno, que já estão entregando material, os meninos vão em grupo, as famílias vão em grupo, sem máscara. Ou seja, um processo de contaminação. A escola, por si só, é um lugar de aglomeração. Eu estava falando dos Correios, é porque eu me lembrei que eu aprovei um requerimento aqui na Assembleia de que o Correio sequer estava fornecendo, professor Haddad, equipamento de segurança. Não tinha máscara, não tinha álcool em gel para esses trabalhadores nesse cotidiano também. Então, eu diria isso, presidente, para não me estender mais do que eu me estendi aí no processo. Esse processo de aprendizagem na educação básica, ele é presencial, não há substituição a ele, e a gente não pode se enganar numa ideia de substituição, mesmo que temporária. A gente precisa, presidente, a gente precisa forçar o governo... Deixa eu te pedir uma licença. Eu vou ter que entrar numa live do Fábio Porchat agora,
E eu queria só dizer o seguinte... Manda um beijo para o Fábio. Esse suporte que eu me referi não é dia letivo que eu estou sugerindo. Entregar comida, entregar alimentação escolar na casa das crianças não substitui o dia letivo. O que eu estava fazendo referência é que tem criança que não está comendo por falta de merenda. E que não vejo mal nenhum em você criar um... Oi. Você sabe que eu ia Oi, desculpa, para você exatamente porque o Estuquinha está me mostrando aqui o horário, dizendo que o Haddad vai ter que sair. Eu ia fazer a pergunta para você, mas eu estou aprendendo uma coisa nessa entrevista, Haddad, é que é mais fácil a gente dar resposta do que a gente perguntar, porque na pergunta a gente não consegue controlar o tempo da pessoa, fica aqui olhando. Eu falei, mas deixa eu só me despedir dizendo isso, presidente. Eu acho que o Estado tem a obrigação de dar suporte às famílias que têm crianças pequenas, o que inclui, na minha opinião, material didático pedagógico e alimentação escolar. Isso não substitui o dia letivo. A hora que você voltar para a escola, você vai voltar e vai ter que repor os dias letivos que não foram dados. Isso não se choca com você dar o suporte. Aqui, alguns municípios no estado de São Paulo estão pedindo para os Correios, mediante convênio, entregar a merenda escolar. É um kit que a família recebe, porque a criança não está comendo, ela recebe na casa dela o kit com alimentação para que ela tenha os nutrientes necessários para repor em condições adequadas tanto do ponto de vista proteico quanto do ponto de vista de carboidrato. Não vejo problema nenhum em mandar livros para as crianças lerem. Não vejo nenhum problema um pai que está em casa ler um livro para o seu filho, um livro de história, ou fazer o que a Bebel falou, mandar uma redação para o seu professor. Isso não é dia letivo. Dia letivo são os 200 dias previstos na LDB, que isso prevê a criança ir para a escola, na frente de um professor com seus colegas, ter o dia que ela tem direito por lei. Isso é dia letivo. Isso não tem nada a ver com um período excepcional em que a criança tem que receber em casa, no mínimo, 2 coisas, na minha opinião. Ela tem que receber material de suporte, pode ser livro, pode ser o que for, e tem que receber alimentação. Não vamos confundir a questão da aula presencial, que tem que acontecer, com 60, 90 dias excepcionais, que as crianças não podem ficar simplesmente trancadas, sem comida e sem material para trabalhar, seja um livro, seja um brinquedo, seja uma coisa de suporte. Isso não substitui o dia letivo. Eu não sei se houve uma confusão aí em torno do que a Bebel e eu falamos, mas de maneira nenhuma, acho que ninguém está defendendo aqui que a casa substitua a escola, como a Bia sugeriu. Presidente, eu vou ter que... Eu vou te liberar, mas eu quero que você saia com uma dúvida, porque você vai falar muito de educação nesse país ainda. Deixa eu lhe falar uma coisa. O problema é que, cada vez mais, fica patente que nós temos 2 Brasis. Tá? E ele está hoje colocado no coronavírus. Esse coronavírus vai chegar nas pessoas mais pobres, vai chegar nos lugares mais desprovidos de qualquer proteção. E você sabe que no Brasil, pobre não é tratado como ser humano, pobre é tratado como número. Né? A minha preocupação é que, se a gente não estiver disposto a brigar em defesa desses alunos que estão dentro de casa, que não tem possibilidade, o pai não sabe mexer na internet, o pai não sabe mexer nas coisas, o pai não sabe ler, o pai não tem condições de informar, de ajudar na educação. Porque uma coisa é um pai de classe média, uma mãe que tem um curso universitário, que pega o filho e vai educando o filho, sabe, que pode ser o professor do filho. Outra coisa são milhões e milhões de pessoas em que o pai e a mãe não têm a menor condições, nem da forma digital, nem da forma normal, de ajudar o filho na educação. Esses vão chegar no final da crise do coronavírus, Deus queira que ele termine logo, sabe?
mais desinformados do que uma outra parte dos brasileiros que tem possibilidade. Então, a pergunta que eu vou fazer agora para os companheiros, e você pode ir embora, eu já te agradeço antecipadamente, é o seguinte: como que a gente vai cuidar para resolver esse problema? Porque, veja, uma revolução digital que consegue fazer um país jogar um míssil em outro país a 5.000 quilômetros de distância e acertar um alvo, não é capaz de garantir que uma criança que não possa ir na escola por conta de uma crise receba a aula de forma digital na sua casa. Que a professora não possa dar a aula para ele, sabe? Para toda a sua classe, sabe? Através de um computador, através de uma televisão, através de qualquer coisa. Não é possível. Sabe que a gente ainda tem que mandar postilha pelo correio e não manda pelo correio, manda pelo telefone. Quem tem telefone tem que mandar, sabe, tirar cópia. A cópia custa R$1 e R$1 para tirar 40 páginas são R$40. As pessoas não podem. Sabe? Então, é esse o problema que vai se apresentar. Ou seja, mais uma vez, Haddad, eu desconfio que vai recair com mais força nas costas da parte pobre da sociedade brasileira, sabe? Que vai pagar o pato outra vez. Mas a última pergunta, agora, Haddad, eu estou dizendo isso para você ir embora tranquilo. Um abraço, obrigado. Presidente. Então, agora para o Heleno, para a companheira Bebel e para a companheira Bia. É o seguinte, Bia, pode ser que daqui a 20 dias ou 30 dias a gente tenha a notícia de que as crianças vão voltar para a sala de aula. Eu não sei se vocês já têm um modelo de algum país que as crianças têm voltado e que tipo de garantia essas crianças têm que ter para voltar para a aula, que tipo de garantia tem que ter o professor e, junto com os professores, as pessoas que trabalham na escola, para garantir que essas crianças voltem, tenham aula normalmente, os professores tenham, sabe, toda a proteção, as crianças toda a proteção. Se vocês conhecem algum país que já tenha voltado e que vocês possam ter como modelo que tipo de garantia tem que ter professores, alunos e a comunidade, sabe, das escolas para voltar à normalidade. Pode comentar com você, Heleno. Vamos lá, presidente. Presidente, nós aí estamos sendo acompanhados por todo o Brasil e os nossos companheiros da Internacional da Educação para a América Latina também. Então, o Brasil todo e os países da América Latina, da educação básica e superior, estou mandando aí um forte abraço para você, muita firmeza, muita dureza aí, para poder a gente enfrentar esse momento difícil. Nós estamos fazendo um debate amplo pela Internacional da Educação. A Internacional da Educação começou a fazer um debate com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está debatendo com a Unesco, porque aqueles países que já tiveram a pandemia lá atrás, mais tempo que a gente, estão aí tentando, né, sair do isolamento e buscando as condições do retorno para as aulas. E nessas condições, tem os critérios definidos. Nesse documento da Internacional da Educação, que aponta aí as diretrizes para dar os encaminhamentos, procedimentos necessários para garantir as condições fundamentais para iniciar esse retorno. A Internacional da Educação aponta 5 eixos que são importantes nesse processo. O interessante, presidente, o primeiro eixo é o diálogo social e político. É o debate que nós fizemos no bloco anterior. O primeiro eixo é esse, é o diálogo social e político. É conversar, né? Além do eixo de apoiar os profissionais da educação, confiar no profissionalismo dos educadores e das educadoras. Isso que a Bia e a Bebel também reforçaram para a gente na perspectiva desse retorno. Então, esses procedimentos, esses eixos, estão indicados pela Internacional da Educação a partir do acompanhamento no mundo de retorno de algumas aulas, e dentro desse documento aponta os 6 itens recomendados pela Organização Mundial da Saúde, que para esse retorno vai ter que ter uma estrutura diferente da qual nós não conseguimos ter, infelizmente, aqui no Brasil. O retorno tem que dar, na sala de aula, distanciamento entre os alunos, o que já é um complicador para nossas escolas, porque nossas salas são apertadas, a quantidade de alunos são grande nas escolas, e não temos espaço, muitas vezes, presidente, de fazer uma aula em círculo, porque não cabe, né, dentro daquele espaço que nós temos
para a atividade de aula. Os equipamentos, né, de segurança necessários, né, em termos de máscara, mais de uma por dia naquele horário do turno. Fazer a medição se o estudante está com febre ou não está com febre para testar na aula. Fazer um acompanhamento permanente durante as aulas para que o aluno que sinta qualquer sintoma seja retirado para poder verificar o que está acontecendo. Então, quando a gente faz a leitura desse guia que a Internacional da Educação está colocando à nossa disposição para pensar, debater, discutir em cada país onde tem as suas entidades filiadas, nós observamos que aqui para o Brasil está mais distante. Até porque, quando pegamos os dados do INEP, né, o Instituto Anísio Teixeira, de Pesquisas, verificamos que ainda, presidente, infelizmente, ainda em nosso Brasil, tem escola pública que não tem água, tem escola pública que não tem energia. Em muitas escolas, nós não temos a pia, né, para poder lavar as mãos nesse processo. Então, como lidar, né, com essa situação, com esse momento, para garantir uma segurança de retorno para toda a comunidade escolar? Nós estamos com o encaminhamento dentro da CNTE do Fora Bolsonaro. E por quê? Porque encontramos uma pessoa que se encontra no Ministério da Educação, que no começo da pandemia, né, faz a insistência de manter as aulas funcionando, dizendo que o FNDE iria liberar recursos para que as escolas pudessem comprar álcool gel, comprar guardanapo, comprar tudo que fosse preciso. No final da fala dizia o seguinte: mas esses recursos só vão para as escolas e os sistemas que estiverem em dia com o FNDE. E quando você verifica essas condições, a maioria não estão em dias com prestação de contas com relação ao FNDE. Então, a maioria ficaria de fora de receber esses recursos. Então, um jogo terrível contra o nosso povo, que depois vem o ministro colocar ainda essa insistência. Quando ele se mostra essa pessoa insensível de não alterar, né, o calendário do Enem, foi o primeiro ponto de debate aqui nosso, é que ele está insistindo nesse retorno para as escolas, insistindo nesse retorno com um discurso terrível, né, um discurso copiado dessa pessoa que está na presidência da República, por isso queremos que ele saia imediatamente, de que muitos serão contaminados, 40 mil vão morrer, mas isso faz parte. E essa ministra da Educação, presidente, chegou a dizer que esses 40 mil, a maioria são idosos, desrespeitando o conhecimento humano dessas pessoas idosas que são tão importantes para as novas gerações em nosso país, que têm um conhecimento de leitura de mundo, do tipo da forma como Paulo Freire nos ensinou e trouxe. Pode não ter o conhecimento escolar, pode não ter a exigência que hoje se coloca de ter que saber matemática ou a língua portuguesa, mas tem leitura de mundo, tem conhecimento. E esse conhecimento dessas pessoas são poder mais importante para as novas gerações. Por isso, não podemos aceitar essas pessoas que estão aí descontrolando a população brasileira, impedindo, né, que a gente consiga salvar mais vidas em nosso país, para depois, sim, tentar retornar à situação de normalidade, que não será tão assim, mas ela só pode ser retomada se tiver todas as condições necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores, dos estudantes e das suas famílias, que tenham tranquilidade para dizer: meu filho vai para a escola, eu tenho certeza que lá ele está lá seguro, porque lá tem as condições para atender essa demanda. Enquanto isso não existir, nós temos que ficar em casa e não aceitar de nenhum prefeito, de nenhum governador, o retorno das aulas enquanto não tiver as condições adequadas para o nosso retorno, presidente. Muito bem, Helena. Ô, Bebel, me diga uma coisa, o que você está pensando, junto com os professores de São Paulo, fazer para garantir a segurança dos professores e dos alunos quando o governo tomar a decisão de voltar à aula? Bem, presidente, eu acredito que a primeira medida, né, eu acho que eu tenho claro o seguinte: não é qualquer crise sanitária. Essa é sem precedentes. E junto com toda a problemática da educação, também entre os nossos alunos, nós vamos ter alunos que perderam familiares, né? Então, até um suporte
psicológico vai ser necessário. Eu acredito que não pode ser uma volta para a escola, tipo, abriu o portão, todo mundo entrou e sentou. Não. Tem que ter um preparo primeiro com as famílias, né? Acho que o conselho tem que tomar diretrizes, o conselho de escola. Esse é o que eu acho, né, Helena, um pouco de que você falou, que é da participação e a discussão política, porque, veja bem, um dos eixos centrais, você tem que trazer a família exatamente porque ela, a família, é que tem que ajudar na sustentabilidade de garantir a ida dessas crianças para a escola com segurança. Mas a grande questão ainda mais importante é que todas as escolas do estado de São Paulo elas sejam higienizadas. Porque, como foi aqui dito antes pelo Heleno, não tem papel higiênico, não tem sabão, não tem, muito menos vai ter álcool gel ou equipamentos de proteção individual. Não vai ter. Tá? Se não tem o básico que os professores fazem vaquinha para ter, quanto mais essas questões que eles consideram que custa caro, né? Então, acredito que o conselho de escola tem que ser o grande formulador, né, de como essa volta tem que se dar, e quando a volta se der, não poderá ter mais que 20 alunos por sala de aula. Porque, veja bem, nós convivemos num clima de 40 a 45 alunos. Superlotação de salas de aula. Um pouco, eu acredito que o distanciamento social também vai se dar. Mesmo 20 é muito, mas já a sala já dá uma largada. Depois tem que ter a garantia, né, de como o projeto político-pedagógico vai se reorganizar. O tempo e o espaço escolar. Quem sabe não é o momento, talvez, de nós, sindicatos da educação, aí sim, entrar com propostas e projetos, tipo a Escola Cidadã, né? do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, quando éramos governo, ou então a Escola Plural de Belo Horizonte, com medidas mesmo que saia dessa linearidade que o tempo é uma fita métrica e é medida. Não, nós podemos reorganizar o tempo de tal maneira que o menino ou a menina ele consiga, né, ir se desenvolvendo. Eu tenho, presidente, quando eu falei anteriormente, eu falava que se tem uma coisa que eu tinha convicção daquilo, porque o que nós não podemos deixar é que as crianças deixem de exercitar o pensamento. Elas têm que exercitar nesse momento. E como elas vão fazer isso? Esse é um negócio que muito me incomoda. Eu fico o tempo todo cutucando o secretário da Educação, que fica falando, não, tem aí o centro de mídias, aí a mídia é uma mulher, uma coitada de uma professora cantando e dançando, que é um absurdo, né? E eu acabo pensando que essas crianças, esses jovens, eles têm que fazer desse período um período mesmo. E eu acho que também, nessa transição, né, da ida, da volta, eu, se fosse secretário da Educação, não sei se você concorda, Bia, Heleno, presidente Lula, mas eu implantaria um belíssimo projeto de formação de professores. Não falam tanto que falta para trabalhar o horário de trabalho pedagógico coletivo, sabe essa coisa? Eu deixaria isso muito mais a cargo dos professores, propriamente dito. Então, a volta à escola, para mim, ela teria que se dar desta maneira, não pode ser uma porteira aberta, abriu, todo mundo entrou. Nova Zelândia, me parece, foi um país que teve esse cuidado de ser uma coisa mais paulatina, né? E ter um controle da volta dos alunos às escolas. Acho o único país que eu vi ainda que não teve, né, nenhuma situação que desse retorno. Os demais, eu acho que está ainda nessa insegurança, né, de mandar também, está mandando, sabe, de forma mais cuidadosa. Eu ainda não vi nada muito seguro, né,
no que diz respeito à volta às escolas. Mas eu, sinceramente, eu espero, presidente, que a gente saia com vida, né, dessa pandemia. Isso é a minha esperança, né? Se tiver oportunidade de a gente sair com vida, eu já acho uma grande vitória nossa. Isso, na verdade, a volta à escola vai aumentar muito a responsabilidade e o papel de vocês enquanto educadores e enquanto representantes de uma categoria importante, porque se não houver a intransigência de vocês, que o Estado dê garantia de que as pessoas vão ter condições plenas de votar, na verdade, vocês, daqui a pouco, começarão a ser tratadas pelo presidente da República, que não se preocupa com o coronavírus em problema algum, que não se preocupa com a morte de pessoas, não se preocupa com a economia. É impressionante como o governo federal foge do tema coronavírus. Ou seja, ele não quer discutir isso, ele prefere andar de jet ski, ele prefere fazer brincadeira de que vai fazer churrasco, ele prefere brigar com qualquer pessoa, ele só não quer falar do coronavírus porque ele pode carregar uma carga muito grande nas costas. Não que a gente esteja dizendo que ele é um culpado, ele é um omisso. A culpabilidade dele está pela omissão do seu governo, né, no tratamento de todos os assuntos. Tá? Tanto a volta aos alunos quanto a volta ao trabalho. Então, Bia, eu queria te fazer uma pergunta, além dessa da volta à escola. Você, por acaso, não acha que o excesso de liberdade que as mães e os pais deram para poder suportar, sabe, a energia da molecada, a liberdade que deram por utilização do videogame, ou seja, não traz um prejuízo ou ajuda essas crianças? Bem, presidente, por partes, então. O que fazer quando o governo decidir a volta às aulas? Aqui em Minas Gerais, nós constituímos, a partir de uma iniciativa minha, da SBPC e da Fiocruz, um grupo que se chama Inteligência Coletiva. Chamamos pesquisadores, a própria Fiocruz com vários pesquisadores, pessoas da academia, que estão acompanhando os dados em relação ao coronavírus. Porque quem tem que nos dizer o momento correto do retorno são os especialistas, são os sanitaristas, são quem entende do vírus. E o que eu vejo aqui em Minas Gerais é um governo estadual omisso, que está jogando a responsabilidade pela reabertura e relaxamento do isolamento nas costas do prefeito, numa articulação meramente econômica e com o mercado, e não escuta as pessoas que entendem do assunto. Então, esse é um problema que não é só na educação que a gente vive, na área da ciência e nesse enfrentamento à pandemia. Então, a volta precisa ser quando, em que condições as autoridades sanitárias nos disserem. Por isso, preventivamente, nos antecipando, nós já constituímos esse grupo com pessoas que topam fazer esse processo coletivo de acompanhamento e de construção. A própria Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, fez uma parceria com a UFMG, que tem um núcleo que está estudando e acompanhando essas questões e dando suporte ao Poder Legislativo aqui estadual. Concordo plenamente com o senhor, quando o senhor fala da luta intransigente. Tem lutas que você negocia, tem lutas que não se negociam. E tem que ter essa intransigência em relação ao retorno. Foi exatamente pensando nisso que o Sindiúti Minas Gerais, em abril, impetrou um mandato de segurança contra a ação do governo do estado, que queria, em abril, fazer o retorno dos profissionais em educação. Era um retorno de 50 mil no dia 14, 50 mil profissionais, e na semana seguinte, dia 22 de abril, 150 mil, que seriam os professores e as professoras. E aí, o Tribunal de Justiça, exatamente nessa leitura que o senhor está dizendo, disse não. Suspendeu a ação do governo e essa liminar permanece do dia 15 de abril até o momento, exatamente porque o Estado não comprovou que há condições de segurança
a vida das pessoas que estariam sendo convocadas pelo Estado. O Estado ia jogar nas ruas, no transporte coletivo, no convívio com outras pessoas, mais de 200 mil trabalhadores em educação. Então, essa luta intransigente é essa mesmo, e aqui em Minas Gerais ela já está sendo gravada desde o mês de abril. Então, acho que esse é um outro ponto. A questão que eu estava terminando a linha de raciocínio no momento que o professor Haddad ainda estava, acho que nós temos duas discussões que nós precisamos fortalecer. É a discussão da segurança alimentar e da renda básica. Abriu uma janela para que nós possamos retomar um debate que já havia sido feito no passado, da necessidade de, no Brasil, se instituir uma renda básica mínima. Essa situação emergencial, as dificuldades concretas que o povo está passando, as filas na porta da Caixa, tudo isso tem nos demonstrado que passou da hora do Brasil discutir renda básica. E a segurança alimentar, que não necessariamente, e na minha opinião não deve ser, fornecida pelo local que é a escola pública, porque isso gera aglomeração e não é possível a gente ter nenhuma forma de aglomeração. Por isso que no debate da educação, eu discuto tanto o isolamento social, porque eu percebo, presidente, que esse é um processo que ainda está em disputa. As famílias, elas tendem naturalmente uma ansiedade pela volta à normalidade. Mas não tem volta à normalidade, porque o que nós estamos enfrentando, nós não voltaremos à normalidade. Eu acho que, por exemplo, ainda respondendo à questão anterior que o senhor trouxe, as TV aberta, podiam cumprir um papel importante nesse momento. Um papel importante que não substituísse o papel da professora, que não substituísse o processo de aprendizagem, mas que tivesse conteúdos educativos. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, não tem uma campanha, presidente, uma campanha pedagógica do poder público sobre Covid, sobre prevenção. O Estado consegue? Como é possível explicar isso? O Estado, desde que tudo isso começou, não investiu numa campanha didática, pedagógica, que explicasse às pessoas. Quem tem cumprido isso é a gente, é o movimento popular, é o movimento social, é parte da imprensa, mas isso deveria ser um assunto do governo. O governo poderia utilizar a Covid para trabalhar ciências, para trabalhar português, para trabalhar uma série de conteúdos, de modo que as pessoas que ligassem a sua TV pudessem ter acesso àquele conteúdo sem a relação de aprendizagem. Porque a relação de aprendizagem é com a professora, é presencial, depende de diagnóstico, depende de acompanhamento, é por isso que ninguém conseguiu substituir ainda a professora presencialmente, é porque, de fato, nós somos essenciais, embora sejamos muito atacados. Então, eu acho que essas são alternativas que nós possamos ter. A garantia da qualidade, isso também está em disputa, porque enquanto nós estamos conversando, o debate que muitos estados fazem da educação remota, da educação à distância, é a porta de entrada para empresas fornecerem produtos. Não é para melhorar mais acesso e ter mais direitos, é para empresas a gerenciarem plataformas, é para empresas gerenciarem a formulação de materiais, porque hoje isso existe. Conglomerados de empresas privadas da educação que fornecem e recebem por isso, fornecem material didático a várias redes estaduais e a várias redes municipais. Então, eu acho que esses cuidados, eles nos ajudam, e a gente precisa construir respostas. O problema é que nós estamos diante de governos que não querem construir nada. Nós estamos diante de governos que destroem. O governo Bolsonaro, se eu me perdoe discordar, mas ele é culpado. Cada morte, cada vala aberta, o Bolsonaro é culpado. Porque quando ele promove ou diz que vai promover um churrasco, tem quem acredite nele. Tem quem acredite nele. A quem está acreditando nele não é por má fé, não é por ignorância, é porque é um presidente que está falando. Mesmo que seja isso aí, que é o presidente da República, ele é culpado. Ele é culpado por cada pessoa, cada família que hoje não consegue fazer o seu luto porque se quer fazer o velório de quem morre por Covid-19, não é possível. Assim como os governos do Estado, que se tornam também corresponsáveis pelas valas abertas quando não cuidam da população. E é o que nós estamos enfrentando, por exemplo, aqui em Minas Gerais. Não sei se eu te respondi, mas é a minha opinião.
Tá bem, Bia. Eu estou achando que está chegando a hora. Deixa eu dizer duas coisas para vocês, Bia. Primeiro, quando eu digo que o Bolsonaro não é culpado, é porque ele não inventou o coronavírus. Ah, sim. Ele não teve coragem de enfrentar no tempo certo. Verdade. Não enfrentou a saúde, não enfrentou nada do emprego, não enfrentou naquele aspecto de preparar, sabe, a sociedade brasileira para enfrentar essa guerra. O presidente que se preparou e enfrentou correto, como o Alberto Fernandes na Argentina, você percebe que está dando certo até agora. Uhum. Não tá bem. É uma vergonha que o Brasil, sozinho, tem mais casos do que toda a América do Sul. Você vê que hoje o Paraguai proibiu o brasileiro de entrar no Paraguai. Era impensável o Brasil chegar ao nível que chegou de desrespeito, de falta de seriedade. Então, é nesse aspecto que eu acho que nós precisamos bater muito no Bolsonaro. O Bolsonaro e o governo dele fogem de discutir o coronavírus. Fogem. Sabe? Você veja um negócio, ele todo final de semana ele inventa um show de pirotecnia, sabe? E o que é grave é que todo mundo vai correndo atrás, a imprensa vai correndo atrás. Aí, quando chega na segunda-feira, ele diz que não foi aquilo, na terça inventa outra pirotecnia e nada de liberar a quantidade de dinheiro que já foi aprovado, porque a sociedade tem que saber que ele só queria liberar R$200. Foi o PT, os partidos de oposições, que garantiram que fosse votado 500, aí ele aprovou 600. Veja, aí até agora tem muita gente se queixando que não recebeu, e pessoas que têm que se humilhar para receber, quando ele poderia já ter liberado Loteca, Correio e todos os bancos para liberar esse dinheiro logo, para as pessoas não ficarem mendigando um dinheiro que é deles próprios, porque são eles que produzem o dinheiro do governo. A segunda coisa que eu acho extremamente importante é que nós não temos noção de quando isso vai acabar. Né? Nós não temos noção e não será uma coisa fácil, porque, veja, eu tenho feito uma live com os ministros da saúde do PT, e todos eles disseram que não há previsão de vacina. Não há previsão, sabe, que daqui a um ano se encontra uma vacina. Pode ser, mas até agora não há previsão. E nós temos que ter coragem de afirmar que o melhor remédio contra o coronavírus é o isolamento. É ficar em casa. É cada um cuidar do seu. A mãe que adora o filho, a mãe que está incomodada com o barulho do filho, ela tem que saber que a garantia de vida do seu filho é ele ficar em casa. Ele não voltar para a escola sem garantia. Porque esses dias eu tive uma briga com... Eu estava dando uma entrevista para o Ceará e os empresários estavam fazendo uma pressão para o governador fazer o comércio voltar a trabalhar. Eu pedi para o governador exigir dos empresários se ele daria um documento assinado dando garantia de vida às pessoas. Porque só querer que as pessoas votem e não garantir nada, sabe, não dá para a gente aceitar. Obviamente que tem muita gente em situações difíceis que aceita. Ou seja, uma criança que vive num setor que vive numa família de classe média, que tem uma bela sala, que tem uma bela televisão, que tem, sabe, um quintal grande, que tem um apartamento grande, vive bem. Mas é a maioria das pessoas que estão na escola pública, que moram em apartamento de casa de 35 metros quadrados, 30 metros quadrados, moram em barracos totalmente desconfortáveis. Essa gente está mais agoniada, e para essa nós temos que ter um discurso de que, sabe, por mais que seja duro ficar dentro de casa, é melhor do que a criança pegar coronavírus. Né? A vida dela está garantida se ela não pegar coronavírus. Esse é um trabalho que eu acho que os educadores brasileiros não podem temer. Obviamente que, se fosse outro tempo, a gente já teria feito reunião com os secretários de saúde municipal, com os sindicatos do Brasil inteiro, com a CNTE, já teria feito reunião com os secretários estaduais, já teria feito reuniões com os reitores do IFET, com o reitor das universidades, sabe? Porque somente, sabe, a coesão, sabe, criada por um governo que pensa em democracia, que gosta de democracia, é capaz de garantir uma saída mais rápida. Eu estava com o número hoje que me deram aqui, Bia, Bebel e Heleno. Os Estados Unidos, na guerra do Vietnã,
Você sabe quantos soldados americanos morreram na Guerra do Vietnã em quase 20 anos de guerra? 58 mil soldados, em quase 20 anos. Na coronavírus, em 2 meses, já morreram 79 mil. Numa demonstração de que o inimigo chamado coronavírus é muito mais perigoso que qualquer outro inimigo que já enfrentou, porque é um inimigo invisível, que não tem bala de prata, não tem arma para matar ele, a não ser o cuidado. Então, eu queria agradecer vocês, dizer para vocês, Heleno, Bebel e Bia, que vocês têm uma tarefa extraordinária, o pessoal da educação nesse país, porque se vocês não cuidarem muito, o que está acontecendo com o pessoal da saúde hoje vai acontecer com vocês dentro da sala de aula. Daqui a pouco estarão chamando os professores de coveiros porque está morrendo criança. Uma coisa é a fotografia de um caixão com uma pessoa de 74 anos como eu, sabe, ser enterrado. Outra coisa é a fotografia de criancinha de 7, 8 anos morrendo. Então, a responsabilidade é muito grande e nós só poderemos dizer que as crianças podem voltar à aula com total garantia e responsabilidade do Estado. Enquanto isso, tem que levar comida para as crianças, tem que distribuir a merenda escolar para as crianças e tem que encontrar um jeito. Bia, nos 580 dias que eu fiquei na Polícia Federal, lá não tinha internet, era só TV aberta, eu tive noção de como o povo brasileiro é desrespeitado com a programação da TV aberta. Eu tive noção. Ora, se essa TV é uma concessão do Estado e nós estamos em guerra, cada Estado exigiu um tempo para que essas televisões possam transmitir programas educativos, coisa de interesse da sociedade brasileira e da educação das nossas crianças. É plenamente possível. É plenamente possível. Sabe? Então, eu quero agradecer a vocês de coração e quero que vocês saibam que o papel dos educadores do Brasil é extremamente importante, é muito importante, e eu quero que vocês tenham em mente que vai depender muito da luta de vocês para nossas crianças voltar à aula com garantia. Eu estou fora de atividade desde o dia 28 de fevereiro. Eu fui à França, fui à Alemanha, fui à Suíça, e quando eu voltei, eu me tranquei dentro de casa, sabe? Eu estou até agora. Eu voltei dia 12 de março, estou até agora sem sair de casa. Já nasceu uma netinha minha, eu não fui visitar ainda. Faz todo esse tempo que eu não vejo meus filhos, que eu não vejo meus netos, e vou ficar por garantia, que eu quero dar para eles e quero que eles também me dêem garantia. Ou seja, e a sociedade precisa compreender isso. Essa maluquice do Bolsonaro ficar dizendo que as pessoas têm que trabalhar, sabe? Sem dizer para as pessoas, vocês vão voltar a trabalhar que nós vamos dar garantia. Um cidadão que não tem um gesto de solidariedade com mais de 11 mil mortos já, com as famílias das pessoas que estão internadas, é uma pessoa sem alma, sem coração, e liberou os demônios, que você sabe que todo ser humano tem demônio dentro de si. E o Bolsonaro soltou os demônios para fazer passeata todo dia. Hoje estavam fazendo sinais de nazista, sabe? Dando aquele grito de guerra que se dava com a mão estendida em defesa do Bolsonaro. Ou seja, nós estamos numa luta muito séria para defender a educação, para defender a democracia, para defender, sabe, as crianças, para defender o povo trabalhador desse país. Não é uma briga fácil. E eu quero que vocês saibam que a educação é parte preponderante no Brasil que a gente vai construir. Eu, depois de ler muito na cadeia sobre a questão da escravidão, que eu queria me interessar um pouco nisso, eu descobri, Bia, como a educação foi tripudiada pela elite brasileira. É uma vergonha. É uma vergonha que a primeira universidade brasileira só tenha nascido em 1920. E não porque havia uma necessidade de universidade, porque era preciso dar um título de doutor honoris causa ao rei da Bélgica que vinha ao Brasil. Sabe? Os portugueses trabalharam a vida inteira para que o Brasil não educasse. Esse país era proibido ler livro.
era proibido receber informação da Revolução Francesa, da independência americana, ou seja, nós éramos uma sociedade castrada. Para cada 10 brasileiros, 9 eram analfabetos. Sabe? E nós ainda estamos vivendo a herança maldita de 350 anos de escravidão. Então, sabe, o Brasil depende muito de vocês, dos educadores brasileiros. Portanto, eu quero, sabe, em nome de vocês três, agradecer aos educadores brasileiros que têm muita paciência, muita maturidade. Não se deixem vencer pelo discurso do medo. Não se deixem vencer. Se a gente baixar a cabeça, vai ser muito difícil de levantar. E também, em nome de vocês, eu queria, mais uma vez, prestar solidariedade aos parentes, sabe, dos que morreram e a todos aqueles que já estão contaminados. Cuide-se, porque a nossa saúde depende muito de nós. Obrigada, presidente. Posso fazer uma despedida? Pode. Pode. Eu queria agradecer a gentileza do seu convite. Queria agradecer a gentileza de ter partilhado esse momento com o professor Haddad, Heleno, Bebel. Mas eu queria terminar fazendo um cumprimento especial, 2, na verdade, 3. O primeiro é a todos os técnicos de enfermagem que estão na linha de frente desse enfrentamento do Covid-19 e que já tem muitas mortes. O último dado que eu vi eram mais de 80. Pessoas da enfermagem que morreram exatamente pelo exercício da profissão. Amanhã é o Dia Nacional da Enfermagem. Eu queria prestar meu abraço solidário e a minha homenagem. Segundo, eu queria fazer um cumprimento especial aos trabalhadores em educação de Minas Gerais que nos acompanharam. Eles estão passando, nós, porque eu faço parte dessa categoria, por um momento muito difícil. Recentemente, uma entrevista do governador tripudiou com a categoria de uma forma desrespeitosa. Então, queria deixar aqui a minha solidariedade a toda a categoria. Uma categoria que não sabe o dia que vai receber salário, presidente, porque aqui pega o dinheiro do Fundeb para pagar outras coisas, desvia recurso da educação. Não sabe que dia que vai receber salário, e também mais de 50 mil professoras, diretoras de escola estão sem receber o 13º de 2019. Eu tinha a obrigação de dizer isso, porque a gente só é o que é quando a gente lembra do lugar que a gente está ou do lugar de onde a gente veio. E lutar por representatividade, por valorização, e a gente nunca esquecer pela vida concreta que essas pessoas passam. Então, meu total respeito aos meus colegas de profissão, concordo plenamente com o senhor. É a pedagogia da esperança que vai nos dar condições de superar esse momento. E a pedagogia da esperança começa por nós, educadoras e educadores de todo o país. Mas meu abraço especial aos trabalhadores em educação de Minas Gerais. E eu queria terminar deixando o meu afeto e a minha solidariedade às famílias mineiras, que já são mais de 100, que enterraram familiares, mais de 100 confirmados. Em Minas Gerais tem uma subnotificação que é assustadora. Não tem teste, você não sabe quantas pessoas estão contaminadas, e uma série de mortes que não foram colocadas como Covid-19, mas como pneumonia ou como complicações respiratórias. Mas eu quero dedicar, então, essa minha última fala, um abraço às famílias, minha solidariedade. Vidas importam, não são números, são pessoas, tinham histórias, suas famílias têm histórias, e é exatamente para lutar contra essa invisibilidade que tentam impor às famílias do coronavírus também que a gente continua fazendo a nossa luta. Então, um forte abraço, com muito afeto, mas também com muito compromisso de continuar a luta no parlamento e em todos os lugares. Então, contem conosco aqui em Minas Gerais, presidente, para fazer essa luta necessária e essa luta da esperança contra a barbárie, que é o que nós estamos enfrentando nesse momento. Um beijo. Obrigado por você, Bia. Heleno, sua despedida. Muito bem, presidente. Primeiro, de fato, estamos vivendo uma guerra, né? Os números que o senhor coloca aí mostram o papel do Estado, porque eu acho que esse vírus ataca toda a classe social, não escolhe ninguém para isso. Então, o papel do Estado é fundamental nesse trabalho, nessa ação. Primeiro, para dar essa visibilidade, né, que o seu governo deu para muita gente nesse país, e diálogos permanentes nesse processo. Por isso, aqui em Pernambuco, nós temos, né, o bloco Que Saudade do Meu Ex, nesse processo. Então, nesse sentido, também quero deixar aqui meus sentimentos a todas as mortes colocadas no país, presidente,
e convocar para a gente continuar fazendo esse debate, né? Eu agradeço aí a oportunidade, o convite, a gente fazer esse diálogo, essa conversa. Recebo um forte abraço de toda a direção da CNTE, e amanhã a CNTE vai fazer sua live também. A primeira live da CNTE vai ser amanhã, vamos continuar discutindo esse assunto, a aprovação do novo Fundeb, o cenário político em nosso país. Vamos estar com a presidente do PT, a Gleice Hoffmann, presidente do PCdoB, Luciana Santos, e o presidente do PSOL também, presidente do PSOL, fugiu o nome agora, mas vai estar presente conosco também nesse momento lá desse debate e de discussão. E receba também um abraço de todas as entidades, as 35 entidades do Fórum Nacional Popular de Educação, que na sexta-feira está fazendo uma live sobre a aprovação do novo Fundeb. Então, um tema permanente, todos os dias, para poder fazer isto que o senhor coloca para a gente. Encorajar a nossa base, encorajar a nossa comunidade escolar, para que possamos esperançar a vida e esperançar a escola. Viva Paulo Freire, viva a nossa luta, um forte abraço a todos vocês. Obrigado, Heleno. Bebel. Bem, eu começo já agradecendo as presenças comigo nesse convite feito pelo presidente Lula. Primeiro, é claro, agradecendo o senhor, presidente Lula, por essa oportunidade, agradecendo o Heleno, a Bia, também o ministro Fernando Haddad, agradecendo todos que nos acompanharam, tenho certeza, os professores do Estado de São Paulo entraram, né, nessa live para dizer, olha, a gente quer ver o presidente Lula, Bebel, a gente vê você sempre. Eu falei, tá bom, que seja por ele, não tem problema. Olha, dizer o seguinte, eu tenho uma forma de ser, e talvez é por isso que a gente está sempre na utopia. A utopia é uma necessidade, né, para que a gente consiga ainda apostar na vida, apostar que é possível mudar as coisas. E a minha grande utopia é que, após esse coronavírus, não é nada bíblico, é uma coisa que eu começo a ver até a forma como os liberais, os capitalistas estão se comportando, né? Colocando, inclusive, a gente ouve dizer, olha, tem que mandar para o SUS, tem que ir para o SUS. Poxa vida, mas quem foi que tirou dinheiro da saúde, da educação, né? Não foi a emenda constitucional 95, não foi aí depois o golpe dado na presidenta Dilma? Então, com certeza, eu acho que muita coisa se desvelou nessa pandemia, né? Que o neoliberalismo não é o melhor caminho, mas que nós também não podemos cair na ilusão de que não haverá um outro projeto de disputa deste mesmo campo, né? E que nós temos que nos apropriarmos de um projeto de Estado includente, em que coloque, né, toda a sociedade, aí, os mais necessitados, né, nessa linha de inclusão. Então, a luta assim, persistente em defesa da garantia do direito à educação com qualidade social, né, referencialmente, e dizer que as palavras são bonitas, mas nós temos mesmo que amassar barro, porque vai sobrar muito trabalho para nós, e eu estou preparada para isso, e todos estamos aqui. Um forte abraço, muito obrigada para todos e todas. E para o senhor, especialmente, presidente Lula. Um grande abraço, Bebel, obrigado, Bia, obrigado, Heleno, e até a próxima live. Se vocês puderem, façam live nos estados de vocês, com os educadores, por cidade, por região. É muito importante manter as pessoas animadas o dia inteiro, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Ficar dentro de casa, às vezes, dá um desânimo, dá uma vontade de ir para a rua. Sabe? E eu acho que é importante, quando vocês puderem, live todo dia, se for possível, sabe? Façam por região. Façam aqui para a hora, doutor, tá? E você saia desse buraco e venha para sua casa em São Paulo para ver se a internet funciona melhor. Obrigado. Pode deixar, presidente. Abraço. Tchau. Tchau.